Boa noite a todos. Espero que todos sejam muito bem-vindos, a mais um momento aí de reflexão, a mais um momento de debate, sobre um tema aí tão relevante dentro da nossa sociedade, sobretudo agora nesse período de pandemia, com toda essa situação que a gente vem vivenciando em Araraquara, no Brasil e no mundo aí como um todo, que acaba mexendo aí um pouco com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com as nossas angústias. E aí, falar sobre DTM se faz necessário aí nesse período, Por isso que eu tive o prazer de convidar o professor Guilherme Braído para a gente ter uma noite aí, uma roda de conversa aí bem reflexiva. Espero que todos participem. Quem tiver alguma dúvida, quem tiver algum questionamento, o professor Guilherme, ele é super tranquilo, Ele vai respondendo à medida que as questões forem aparecendo, e aí eu acho que dá para a gente ter um bate-papo aí bem legal. Então, para a gente iniciar, nem todo mundo me conhece, porque está sempre entrando pessoas novas para assistirem às lives. Então, eu me chamo Paulo Lima, eu sou psicólogo de formação, sou psicólogo no equipamento de saúde do SUS chamado CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Além disso, eu sou docente no Centro Educacional e Técnico de Araraquara, nas disciplinas de saúde mental e humanização, nos cursos técnicos da saúde, e trabalho como psicólogo clínico aqui na cidade há aproximadamente 15 anos. Tá? Então, hoje nós vamos conversar sobre DTM, disfunção temporomandibular, dor orofacial e cefaleia. Então, o professor Guilherme vai falar um pouco aí a respeito dos sintomas, como se faz a prevenção, como que é esse tratamento aí, tanto em período de pandemia, quanto em período que não seja aí relacionado à pandemia, pós-pandemia também. E aí o professor Guilherme, ele é pesquisador, junto à disciplina de oclusão e disfunção temporomandibular, com mestrado em reabilitação oral, disfunção temporomandibular, e aluno do doutorado do programa de reabilitação oral da Faculdade de Odontologia de Araraquara, Unesp, e ele também é membro efetivo da Sociedade Brasileira de Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial. Então, Guilherme, seja muito bem-vindo hoje à nossa roda de conversa virtual, E aí, para iniciarmos, eu gostaria que você se apresentasse aí aos nossos internautas, e após a sua apresentação, a gente já começa, de fato, o nosso bate-papo reflexivo nessa roda de conversa. Eu espero que seja extremamente produtiva, tanto para nós e principalmente para as pessoas que estão nos assistindo hoje. Então, Guilherme, é com você, fique à vontade, seja muito bem-vindo nesse canal aí de reflexão. Muito obrigado, Paulo. Eu primeiramente quero agradecer o convite, Eu fiquei muito feliz com o convite. É sempre uma alegria estar aqui falando. A gente que trabalha com isso sempre adora compartilhar tudo que a gente descobre, tudo que a gente aprende. E ainda mais nesse momento, que tá todo mundo aí passando por uma alteração bem grande na rotina, no cotidiano, aí tá trazendo bastante dúvida, bastante sinais e sintomas de DTM também. Então, é um grande prazer, eu agradeço demais pelo convite, espero que o pessoal aí aproveite bastante e faça perguntas, interaja, e a gente vai bater um papo aí e tentar sanar todas as dúvidas com relação a isso. Para quem não me conhece, eu sou dentista, sou cirurgião dentista formado aqui em Araraquara, pela Faculdade de Odontologia da Unesp. Fiz mestrado no programa de reabilitação oral, junto com a disciplina de oclusão e disfunção temporomandibular, sob a orientação da professora Daniela, e agora estou na minha fase final, na reta final aí do doutorado. Esse ano já estamos nas finais, vou ter a minha semifinal agora, que vai ser a minha quali, que vai ser agora em julho, e depois partimos para a reta final, então já tem uma grande saga aí junto com a equipe da professora Daniela. E
Como eu falei, falar de DTM para mim é um prazer, eu sempre brinco que eu falo de DTM até no churrasco da família, que todo mundo tem alguma dúvida, todo mundo vem perguntar. Então, quando o Paulo me convidou para vir aqui hoje falar com vocês, eu fiquei super contente. Tentei montar um material aí para ajudar a gente a entender algumas coisas, e qualquer dúvida, vou pedir para o pessoal ir comentando, o Paulo vai conversando comigo e a gente vai tentando aí sanar todas as dúvidas com relação a esse assunto. Ok, Guilherme. Eu acho que para iniciarmos o nosso bate-papo de hoje, eu acho que seria importante tu começar a tua fala explicando um pouco aí para os internautas o que é disfunção temporomandibular. Poderia? Claro, claro. Eu vou compartilhar. Tá aparecendo a tela aí para vocês, Paulo? Então, eu fiz aqui a apresentação. Antes de começar a falar, Paulo, eu coloquei esse slide porque eu não poderia deixar de mostrar a minha equipe, né? Então, essa é a equipe que a gente tem aqui da Unesp, de Araraquara. Nós todos formamos aí esse grupo de estudo da associação, né, da DTM com as outras comorbidades, como a cefaleia, a dor orofacial. Nós temos a grande aí supervisão, a grande orientação da professora Daniela, que é uma querida, é uma diva, todo mundo que conhece sabe que ela é maravilhosa, tem um super conhecimento e, sim, um coração do tamanho do mundo. E como já disse uma vez a professora Adriana Leira Ortega, eu sou o invasor aí no meio da mulherada. Sou o único homem aí no meio dessas mulheres maravilhosas que me ensinam muito, e tem muita paciência comigo, porque mulher consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e a gente é limitado a fazer uma de cada vez, né? Então, elas têm paciência comigo, me ensinam muito, são super carinhosas, e a gente, graças a Deus, aí formou mesmo uma família aqui em Araraquara, e a gente tem o prazer sempre de estar aí compartilhando nosso conhecimento e estudando sempre cada vez mais para poder passar para o pessoal tudo sobre DTM, dor orofacial, cefaleia, todo esse conjunto de condições que estão associadas. Para começar a falar, Paulo, a gente tem que falar um pouco sobre dor orofacial. Então, a dor orofacial é essa condição que acomete a região da face, a região intraoral e a região da cabeça. Né? Existem vários tipos de dor orofacial. Para a gente falar de todas, a gente teria que fazer um monte de live. Para falar de todas, não cabe em uma live só para falar de todas. Então, nós temos as dores que vêm de origem dental-alveolar, né? São as dores de dente, as dores da gengiva, do osso, que é de suporte aí para os dentes. Nós temos a dor musculoesquelética, né, que são as dores que vêm da musculatura e da articulação, das estruturas musculoesqueléticas, que é o caso que a gente vai falar hoje um pouco mais, que é a DTM, né, a disfunção temporomandibular. Nós temos as dores de origem neurovascular, que são essas alterações neurovasculares que também promovem dor dessa região orofacial. Um grande exemplo que a gente tem aí é a migrânia, né, que é conhecida popularmente como enxaqueca, né, que é uma dor de cabeça, que tem traz aí uma grande perda de qualidade de vida, é um grande problema aí para quem apresenta essa condição. As dores neuropáticas, que são alterações que acontecem nas estruturas nervosas, nos nervos, né, e que causam também uma dor muito intensa, é uma dor bem característica, as dores neuropáticas. Um grande exemplo que a gente tem é a neuralgia do trigêmeo, né, que é uma neuralgia que causa uma dor muito grande, né, uma sensação de choque. O paciente que tem uma neuralgia é bem característico porque ele sente uma dor muito intensa, muito forte, e que atrapalha também muito aí o dia a dia desse paciente. E as dores referidas à face, né, como é o caso, a gente vai falar um pouquinho mais sobre as dores que vêm, por exemplo, da cervical. Eu sempre chamo a atenção, quando a gente vai falar sobre dor orofacial, da região cervical. Às vezes o pessoal, quando trabalha com isso, meio que negligencia um pouco essa avaliação, deixa a parte cervical um pouco de lado. Então, a gente tem que chamar a atenção, porque muitas vezes as condições de dor no pescoço, nas costas, podem causar isso que a gente chama de dor referida, né? O que é isso? É uma dor que é sentida num lugar diferente da origem. Ou seja, a origem da dor é no pescoço, mas o paciente pode sentir dor na face também, por conta dessa cervicalgia, ou mesmo uma dor de cabeça. A cervicalgia pode mimetizar uma dor de cabeça,
que a gente vai falar um pouco mais depois, que é por conta da presença dos pontos de gatilho, né, que são aqueles pontinhos que pegam aí o pessoal e causam esse tipo de dor, que é a chamada dor referida. Ok. Então, pode falar, Paulo. Não, pode ir. Não, para quando a gente vai falar de dor, é muito importante que a gente entenda que tem diferenças entre dois tipos de dor, a dor aguda e a dor crônica, né? Não é só com relação ao tempo. A dor aguda, geralmente, ela está presente num período menor de tempo, né, com o paciente, geralmente um período menor de 3 meses, e a dor crônica de um período de maior que 3 meses, 3 a 6 meses, já é considerado uma dor crônica. Mas elas têm características diferentes também. A dor aguda, ela tem essa função de alerta, né? É para alertar mesmo o nosso organismo que tem alguma coisa errada acontecendo e que precisa de uma resolução. Precisa ser feita alguma coisa rápida para evitar algum dano para o organismo. Então, ela tem essa característica de ser mais viva, ela é mais intensa, né? É para alertar mesmo, deixar o corpo alerta para gerar essa função de proteção, proteger o organismo de qualquer lesão, qualquer coisa que possa ser danosa para o organismo de uma maneira geral. Por ser intensa e de estar com o paciente por um período menor de tempo, é fácil de identificar a causa dessa dor, geralmente às vezes é por uma queda, por uma pancada, alguma lesão que é local, e o paciente identifica facilmente, ele fala, é exatamente nessa região aqui que dói, é esse pontinho que dói. E quando a gente tira essa lesão, quando a gente tira a causa dessa dor, dessa dor tende a cessar, né? Ela tende a ir embora, a ser resolvida. Diferente da dor crônica, que além de estar com o paciente por um período maior de tempo, ela é uma dor que ela tem uma função mais de reparação. Então, ela tem uma intensidade um pouco mais moderada, para fazer com que o nosso organismo se prepare para se reparar, para ficar em repouso, né? Para a gente, quando a gente tem uma dor assim chata, que acompanha a gente por muito tempo, a gente tem vontade de ficar mais quietinho, a gente tem vontade de ficar mais em repouso, para o organismo ter tempo de se reparar, se recuperar. Então, isso faz com que essa dor tenha uma localização um pouco mais difusa. Às vezes o paciente não fala mais um ponto que dói. Ele fala, essa região dói, eu sinto dor nessa região, por ter essa localização um pouco mais difusa. E por acompanhar o paciente por um período maior de tempo, esse tipo de dor gera bastante estresse físico e emocional, né? O paciente que tem uma dor crônica, ele é mais estressado, ele tem, assim, um histórico de muitas tentativas de tratamento, que às vezes deixa ele desanimado, deixa ele um pouco, às vezes, até descrente de certos tratamentos que a gente vai propor para ele, justamente por conta disso, por conta desse estresse, além de físico e emocional que a dor crônica causa. E também está relacionado com uma condição que é a condição de sensibilização, né? Quando o nosso sistema nervoso, ele recebe informações de todas as partes do nosso corpo, inclusive as informações de dor, né, que saem da periferia e são enviadas lá para o sistema nervoso central para gerar uma resposta e a gente ter a condição de reagir a esse estímulo doloroso. Quando o paciente tem dor por muito tempo, esse sistema acaba ficando mais sensível, né? Então ele fica mais receptivo. Qualquer estímulo de dor, qualquer estilo danoso é entendido como uma dor por esse organismo, por esse sistema nervoso, desculpa, e ele acaba sendo mais sensível, ele acaba ficando sensível a qualquer estímulo doloroso. E isso faz com que o tratamento da dor crônica seja um pouco mais complexo. Então, demanda um pouco mais de tempo, demanda um pouco mais de modalidades e, muitas vezes, o tratamento multiprofissional entra aí também nessa questão do tratamento da dor crônica. Fala. Ok, tem aqui algumas questões que eu acho bem interessante. A gente já está colocando aqui para a discussão ficar mais calorosa. Então, primeiramente, boa noite a Silvia Mara, que está nos assistindo, a Camila Frigeri, a Sara Lima, a Ana Faz, a Divina Oliveira, a professora Elaine, nosso caso, que esteve conosco na segunda-feira, maravilhosa, Isabela Pereira, a Leide Lira, a Josi, a Adriele, e tem uma questão aqui que a Leide Lira coloca. Né? A Leide coloca assim, DTM, por ser multifatorial, existem várias causas, mas o estresse e a ansiedade é o principal? Isso é mito ou isso é verdade? Vi que você falou um pouco aí das questões emocionais, né? Então,
que você colocaria para ela? Claro. A questão da DTM, ela torna a DTM, assim, complexa exatamente que nem você falou. Ela tem uma etiologia multifatorial. Há um tempo atrás, acreditava que a DTM era causada por uma coisa, né? A gente acreditava muito que era a oclusão. O paciente tem um problema de oclusão e aí ele vai ter DTM. E hoje a gente sabe que não é bem assim. Existem muitos outros fatores que são até, tem um risco até maior para causar DTM ou fazer com que essa DTM se cronifique na vida do paciente, né? Fique por mais tempo, seja mais difícil de tratar. O estresse, né, a ansiedade, a depressão, todos esses fatores psicológicos são fatores de risco muito importantes, né? Eles têm, assim, um impacto muito grande na saúde de uma maneira geral, né? Na dor crônica, na dor de uma maneira geral também, e principalmente essa questão do estresse, da ansiedade, está muito relacionado com os hábitos parafuncionais. Que são isso? São aqueles hábitos que a gente faz e que não são, assim, normais para o nosso sistema estomatognático. Então, por exemplo, o bruxismo, o apertamento durante o dia, roer unha, né? Tudo isso acaba sobrecarregando muito essas estruturas, né, da mastigação, a articulação, e isso acaba desencadeando a DTM. A gente não pode falar, assim, pelos estudos, que ele é o principal fator, né? Ele é um fator muito importante, mas não é o principal. Existem muitos fatores que podem predispor a pessoa a ter a DTM, podem causar DTM nessa pessoa ou fazer com que essa DTM perdure aí por um longo período de tempo no dia a dia desse paciente, né? E, com certeza, esses fatores psicológicos são importantes, mas não são o mais. Então, se falar que eles são o mais é um mito. Mas falar que eles têm uma grande importância, isso é realmente verdade. Ok, professor Guilherme. A Vanessa Gotard, ela fala boa noite, mais uma live extraordinária. E gostaria de saber como faço para diferenciar, na verdade, como faço para prevenir a DTM? É uma pergunta que ela faz, né? O que ela deve fazer para ter aí uma prevenção aí em relação à DTM? Tá certo. A DTM, ela é uma condição, né? Deixa eu só mudar o slide aqui, que DTM tá aí, é esse nome bem grandão aí, disfunção temporomandibular, né? Então, a DTM, ela é uma condição que ela tem várias coisas. Então, ela está relacionada tanto com a dor na musculatura, a dor na articulação temporomandibular, que são essas articulações que a gente tem aqui próximo ao ouvido, né? E a dor da DTM é o principal sintoma, né, dessa condição, mas também existem outros sintomas que são presentes. Por exemplo, o som articular. Geralmente, muitas vezes o paciente procura a gente porque quando ele vai comer, quando ele vai falar, ele escuta um barulhinho, ele escuta um estalido na articulação. Ou então, tem alguma limitação, alguma dificuldade para fazer os movimentos, para abrir a boca, para comer alimentos que ele comia antes e, de repente, ele não consegue comer mais, né? E por que eu estou falando isso, para responder essa pergunta? Porque, para se evitar a DTM, é importante que a gente evite sobrecarga nessas estruturas que são acometidas pela DTM. Então, para evitar o aparecimento da DTM, é muito importante que a gente mantenha uma harmonia no funcionamento do nosso sistema estomatognático. Então, harmonia no funcionamento da musculatura, harmonia no funcionamento da articulação. Então, é muito importante que a gente evite a sobrecarga. Por isso que a gente trabalha bastante com essa questão do controle do hábito parafuncional, né? Controle do bruxismo, controle do apertamento, controle de alguns hábitos posturais também que trazem muita sobrecarga para essas estruturas e acabam desencadeando aí a disfunção temporomandibular. Então, é muito importante para evitar, né, o aparecimento da DTM, controlar esses hábitos. Mas como a gente já falou, a DTM ela é multifatorial. Então, existem pessoas que são mais predispostas a ter essa condição. Então, mesmo tomando alguns cuidados, às vezes a pessoa está passando por um período de mais estresse, que estimula mais ela a ter algum hábito parafuncional, e isso acaba fazendo com que a DTM apareça, ou reapareça em algumas vezes, porque muitas vezes o paciente teve algum sintoma de DTM, teve dor, teve estalido, esse sintoma conseguiu ter uma remissão, né, seja por um tratamento, ou às vezes até mesmo sozinho, dependendo do nível de comprometimento da estrutura, a DTM ela pode se resolver, né, sozinha, e aí
dependendo do período de vida, dependendo do período de estresse, dependendo da sobrecarga que essas estruturas vão sofrer, essa DTM pode acabar tendo uma remissão. Então, eu diria que para evitar, o que a gente pode fazer para evitar, que está na nossa mão fazer, é exatamente isso, evitar bastante a sobrecarga nessas estruturas. Eu trouxe algumas imagens aqui que são umas dicas, na verdade, porque isso está acontecendo bastante nessa época, né? O pessoal está em casa, está em isolamento social, o pessoal está afastado, muitas vezes, da sua rotina, do seu cotidiano, e isso tem gerado bastante estresse, tem gerado bastante ansiedade, e isso está muito ligado com o hábito parafuncional. Então, existem coisas que a gente pode fazer, que eu trouxe aqui para vocês também, que a gente pode fazer, pode lançar mão para evitar e ajudar aí no controle desses hábitos. Ok, professor Guilherme. A Josi Silva, ela coloca, agora mesmo sinto muita dor no meu maxilar, dá vontade de ficar com um alicate nos dentes, ou com a boca bem aberta para aliviar. O que você poderia falar para ela, que ela está passando por essa situação aí nesse momento? O que tu colocaria? Ela está passando por dor e é assim, provavelmente você está em uma fase de agudização da dor, né? Provavelmente existem muitos testes, muitos exames que a gente tem que fazer, e é o que eu falo, a história do paciente conta muito nessa hora, porque a história de hábitos, o histórico de doenças que podem acontecer junto com a DTM, podem dizer muito sobre o quadro que você está apresentando agora. Uma coisa que é muito importante é entender qual é o momento que você está passando agora. Você já teve essa dor antes ou não? Você está apresentando uma piora desses sintomas? Ela apareceu de repente? Isso tudo é uma grande questão aí que ajuda muito no diagnóstico e ajuda muito a gente a resolver esse problema. Provavelmente, no seu caso, o que está acontecendo nessa época você deve estar passando por o que a maioria do pessoal está passando, né? Aumentou o estresse, aumentou a ansiedade, o pessoal está apertando bastante o dente, está tendo muito hábito parafuncional e isso está sobrecarregando a sua musculatura. Provavelmente é por isso que você está sentindo dor. Se você sente melhor quando você está paradinha, com a boca parada, né? Ou então, né, quando você faz esse alongamento da musculatura, é porque a sua musculatura está tensa e ela está pedindo socorro para você dar uma relaxada aí, e por isso que ela dói. É uma resposta normal do nosso organismo, né? Por exemplo, quando a gente anda muito, ou quando a gente faz academia, na primeira semana que a gente faz academia é muito difícil, né? A gente sente dor no braço, sente dor na perna, porque a gente forçou a musculatura, e é uma maneira dela falar, poxa, eu trabalhei bastante, agora eu preciso repousar. E a musculatura da face é igual. Quando ela trabalha bastante, quando a gente tem muito hábito parafuncional, essa musculatura ela dói, porque ela precisa falar, olha, eu estou trabalhando bastante, eu preciso dar uma relaxada. Então, quando você deixa a mandíbula paradinha, né, sem mexer, sem apertar, ou então quando você fala que abre a boca, e provavelmente deve ficar nessa posição mais parada, você alonga a fibra muscular e deixa ela sem trabalhar, deixa ela paradinha. Então, é isso que ela está precisando, ela está precisando de repouso. Por isso que talvez nessas posições você se sinta um pouquinho mais confortável. Provavelmente aí uma DTM muscular que você está enfrentando aí nesse período. Ok, professor, e nessa situação que ela apresenta agora, nesse momento, à noite e tal, existe, assim, algum equipamento que ela poderia estar procurando? Se a gente for pensar, por exemplo, na situação que ela está passando, se enquadraria num caso de urgência e emergência para ser atendido na UPA, por exemplo, ou no Unimed 24 horas, se for o caso da pessoa ter um plano de saúde, se não, pelo SUS? Sim, a maioria dos dentistas, eles, aliás, inclusive, se for uma dor nessa região orofacial, na região da musculatura, todo cirurgião dentista é capaz de fazer um tratamento emergencial, né? O que a gente precisa tomar muito cuidado, né, como eu sempre chamo a atenção do pessoal, é que a DTM, além de ser multifatorial, ela sempre está andando de mãos dadas com outras condições, né? Então, existem muitas condições relacionadas à saúde em geral. As próprias cefaleias, né, as dores de cabeça, são condições muito importantes para serem avaliadas, né, nesse diagnóstico da DTM.
E essas condições precisam ser identificadas porque só o tratamento conjunto delas é que vai realmente resolver o problema dessa pessoa. Tá? Em emergencial, você pode procurar um profissional, né, um dentista na UPA, porque eles vão te passar algum medicamento que você possa estar tomando e pode estar ajudando nesse período inicial, né, para você dar uma controlada nessa crise de dor. Mas é muito importante que você procure um profissional que vá saber fazer a avaliação e vai saber realmente identificar todos os fatores que estão acontecendo, né? Porque existem muitas condições que podem estar aí relacionadas com o aparecimento da DTM e essa crise, principalmente da DTM, né? Por exemplo, a cefaleia, a migrânia, né? A migrânia, que é popularmente conhecida como a enxaqueca, ela é uma dor de cabeça muito importante, né, que tem aí uma sintomatologia muito extrema e que causa muito desconforto. Então, o pessoal costuma falar, eu tenho enxaqueca, mas para você ser diagnosticado com enxaqueca, você tem que ter alguns sinais e sintomas específicos dessa classificação. Então, você precisa apresentar uma dor muito intensa nessa região aqui temporal, nessa região lateral, de um lado da cabeça. Esse sintoma geralmente vem acompanhado de náuseas e ou vômito, né? A pessoa, quando tem dor de cabeça, ela é intensa, isso dá esse desconforto, essa náusea, esse vômito. A pessoa tem muita fotofobia e fonofobia, né? Então, a luz incomoda, o barulho incomoda, e isso traz muito prejuízo no dia a dia da pessoa, porque a pessoa não consegue trabalhar, não consegue estudar, e isso realmente atrapalha bastante o dia a dia dessa pessoa. E a gente sabe que a DTM e as cefaleias, né, a dor de cabeça, como é o caso que eu estou falando da migrânia, elas têm uma relação porque uma condição pode influenciar a existência da outra. Então, se uma pessoa tem enxaqueca, pode influenciar com que os sinais e sintomas de DTM piorem. Ou ao contrário, uma pessoa que tem DTM, né, tá numa crise de DTM, isso pode influenciar que ela também apresente mais crises de cefaleia, mais crises de dor de cabeça, e essa intensidade da dor de cabeça aumente também. A dor de cabeça pode ficar pior. Então, para a gente resolver o quadro dessa pessoa, é importante que o profissional identifique essas condições e os tratamentos sejam feitos simultaneamente. Quem vai fazer os tratamentos? A parte da DTM, o cirurgião dentista. Né? O cirurgião dentista que tem essa capacidade de avaliar, de propor aí tratamentos para a região da musculatura, da mastigação, da articulação. E a cefaleia, no caso que eu estou citando aqui, a enxaqueca, quem cuida é o neurologista. Né? O neurologista entra com o diagnóstico e com o tratamento correto para esse tipo de cefaleia. Então, só fazendo o tratamento dessas duas condições ao mesmo tempo é que a gente consegue realmente melhorar o quadro dessa paciente. Então, é importante você procurar um profissional. Agora, em crise emergencial, qualquer tratamento que alivie, né, tem tratamento medicamentoso, farmacológico que você pode tomar e pode ajudar a aliviar os sintomas, mas é importante você ter essa avaliação completa para realmente resolver o problema. E não, assim, como a gente fala, né, não só dar uma aliviada agora e mais para frente você retornar a ter esses problemas. O ideal é a gente resolver logo e evitar que essa dor piore ou fique com você por um período maior de tempo. Ok, professor Guilherme. A professora Miriam está presente aqui conosco, né? A Miriam é professora de diagnóstico e cirurgia da FOA-Unesp, e a Miriam também ela vai contribuir com uma live aí mais na frente que estamos organizando. Ela nos dá boa noite, a Fernanda Bianchi também nos dá boa noite, a Milene. E a Leide Lira, ela pergunta qual o papel da fisioterapia nessa discussão? Uhum. Olha, o tratamento da DTM, como eu falei, como a gente estava falando agora, eu citei um exemplo, né, de uma condição que pode ser comórbida, né, uma condição que pode acontecer ao mesmo tempo da DTM, que foi a cefaleia. Mas existem muitas comorbidades que podem acontecer junto com a DTM. Então, como eu falei aquela hora, a cervicalgia, a lombalgia, são condições que estão muito associadas com a presença de DTM, né? A dor no corpo em geral. Uma pessoa que tem qualquer tipo de dor, né, em algum local, seja na face, seja no pescoço, ela já vai ter
um grande problema aí para lidar com essa condição, como eu falei para vocês, né? O sistema nervoso recebe esse estímulo doloroso e gera uma resposta. Se essa pessoa tem muitas condições de dor, tem DTM, tem dor no pescoço, tem dor nas costas, esse sistema nervoso vai ficar muito mais sensível e essa pessoa vai sentir uma dor maior, né? Ela vai ter uma hiperalgesia, que a gente chama, ela vai sentir uma dor exacerbada. E essa dor vai acabar se cronificando e vai ser difícil de tratar, né? Vai ficar cada vez mais complicado a gente chegar no correto tratamento dessa condição. Por isso, nessas horas, o tratamento da DTM é multifatorial, porque a gente precisa aí desses parceiros para ajudar a resolver todas essas condições que o paciente pode apresentar. E o fisioterapeuta, ele é muito, 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 muito importante no trabalho em conjunto com a DTM, né? A DTM, como eu falei, ela é uma condição de dor musculoesquelética. Então, a soma de outras dores musculoesqueléticas no corpo contribuem para uma piora dessa dor, né? Contribuem para que o paciente tenha uma experiência de dor muito maior. Então, quando a gente identifica que o paciente tem dor nas costas, dor no pescoço, ou mesmo qualquer outro tipo de dor em outra região do corpo, o fisioterapeuta ajuda muito no tratamento de exercícios de relaxamento, nos exercícios fisioterápicos também. O fisioterapeuta, ele está totalmente apto a fazer a fisioterapia da região orofacial, né? Exercícios de alongamento, trabalha com pacientes com o relaxamento muscular, com a liberação da musculatura que está tensa, muitas vezes apresenta pontos aí de gatilho, que são pontos muito dolorosos. Então, o fisioterapeuta é um grande parceiro aí no nosso tratamento do paciente com DTM. Então, ele trabalha bastante, principalmente com essas questões de exercícios, questão de conscientização de postura do paciente, porque a postura sobrecarrega muito a musculatura, muito as articulações, e corrigir a postura é muito importante dentro do tratamento da DTM também. Então, os fisioterapeutas são aí grandes parceiros dentro desses tratamentos que a gente pode fazer. Ok, professor, está bem produtiva aqui a live, né? Tem bastante coisa aqui, eu acho que isso é bem bacana, isso mostra o quanto as pessoas estão interessadas no tema. E aí a lei, ela continua colocando: o hábito de morder a língua e roer as unhas pode ocasionar desgaste na anatomia facial? Tá, vamos lá então. Já que ela perguntou, vamos entrar na parte dos hábitos parafuncionais, né? Então, como eu falei, o grande que aí que a gente observa hoje, e um grande fator de risco para o aparecimento da DTM são realmente os hábitos parafuncionais. Quais são os hábitos parafuncionais que estão mais presentes aí no paciente com DTM? Então, o apertamento durante o dia, né? Aquele paciente que fica apertando o dente ou rangendo o dente mesmo enquanto está acordado. E uma coisa que eu sempre chamo a atenção, Paulo, que é uma coisa que às vezes o pessoal não tem consciência, mas o bruxismo, ele é o fato de você apertar, né? De você contrair a musculatura. O pessoal muitas vezes procura a gente lá e a gente pergunta: você aperta o dente durante o dia? E a pessoa fala: não, eu não aperto. Aí você fala: e quando você tá assim, sem comer, sem falar, com a mandíbula paradinha, como que seus dentes ficam? Eles ficam tocando, eles ficam encostados ou eles ficam desencostados? Ah, eu fico com eles tocando. E aí que tá o perigo. Mesmo com uma contração super leve, como é essa que acontece quando a gente deixa o dente tocando, já é suficiente, se estender aí por um período longo de tempo, já é suficiente para gerar uma sobrecarga nessa musculatura e desencadear esses sinais e sintomas de DTM. Então, o ideal é que a gente fique sempre com a musculatura relaxada, né? Então, só o fato de às vezes, a gente tocar, ficar segurando os dentes, tocando, assim, por um período longo de tempo, já é suficiente para sobrecarregar essa estrutura. E todos esses hábitos parafuncionais que a gente, às vezes, faz aí no nosso dia a dia, também sobrecarregam as estruturas musculares e as articulações temporomandibulares. Então, como ela falou mesmo, o hábito de você morder a língua, tem gente que tem o hábito de ficar mordendo o canto da boca, roer as unhas, mascar chiclete, morder objeto, caneta, né? Às vezes o pessoal fica concentrado e fica mordendo algum objeto aí.
para prestar atenção em alguma coisa. O hábito de você apoiar a mão no queixo, assim, às vezes a gente está prestando atenção em alguma aula, a gente apoia a mão no queixo, né? Ou então, quando a gente vai dormir, muitas vezes o pessoal tem a mania de apoiar a mão assim embaixo do travesseiro ou embaixo da cabeça, né? Isso tudo gera uma tensão, gera uma sobrecarga nessa estrutura muscular, na articulação, e isso pode desencadear essa sintomatologia da DTM. Para a articulação, que são articulações que trabalham muito, né, a gente trabalha com elas são, acho que uma das que mais trabalham, porque a gente está sempre falando, está comendo, está movimentando a boca, e elas estão trabalhando lá, fazendo o papel delas de proteger essa estrutura óssea, né, que a gente tem aqui perto do ouvido, elas estão sempre trabalhando. Então, quando a gente faz uma sobrecarga, quando a gente sobrecarrega essa articulação, a gente pode desencadear uma reação inflamatória, né? Essas estruturas, elas vão, por conta da sobrecarga, elas vão gerar uma resposta inflamatória, e essa resposta inflamatória pode gerar os sinais e sintomas da DTM articular, né? Que muitas vezes estão relacionadas aí com a dor, né? O paciente sente uma dor nessa região da articulação, que pode ser também sentida dentro do ouvido, que muitas vezes é confundida com uma otite, a dor do ouvido, né? Justamente por essa proximidade aí da estrutura articular com essa região. E se essa articulação continuar sendo sobrecarregada, se o hábito parafuncional não for removido e essa articulação continuar sofrendo, isso vai se desenvolvendo para outras condições que podem afetar aí a ATM também, como é o caso do deslocamento do disco, né? A nossa articulação, ela tem um disco que protege os ossos, né, durante os movimentos. Então, quando a gente sobrecarrega esse disco, muitas vezes ele sai da posição, que é o deslocamento do disco, que a gente chama, né? E isso faz com que, se for acontecer por um período longo de tempo e essa estrutura articular perder essa função normal, perder a capacidade adaptativa que ela normalmente tem, isso pode fazer com que esse deslocamento piore, acabe rompendo, às vezes, os ligamentos da articulação, e isso pode fazer com que a gente chegue num processo muito avançado aí da DTM articular, que é o processo degenerativo, né? Quando a pessoa tem alguma inflamação grave na articulação, ou quando está tendo contato dos ossos, isso acaba fazendo com que essa pessoa tenha um desgaste ósseo, e isso pode gerar, muitas vezes, assimetria, né, que eu acho que foi mais ou menos o que ela quis saber. Então, em um período bem avançado, em uma situação bem avançada de DTM articular, isso pode acontecer, mas desde que a gente consiga identificar inicialmente, já controlar esses hábitos, é bem difícil a gente chegar nessa condição, a não ser que a pessoa já tenha alguma tendência. Às vezes as pessoas têm alguma doença articular, alguma doença autoimune que predispõe ela a ter alterações na articulação. E isso faz com que ela chegue nesse processo degenerativo, desenvolva um processo degenerativo mais fácil. Mas para DTM, que começa aí com hábito parafuncional, chegar nesse processo degenerativo vai um tempo. Então, por isso que eu sempre falo, quando a gente começa a controlar o hábito parafuncional desde o começo, a gente previne muito esse problema e chegar nesse alto grau aí de disfunção e também de perda da estrutura óssea. Ok, professor. O Christian Gregnano, que é o meu companheiro, está acompanhando, está dando boa noite. O Rafael Amorim Martins. Rafael, você está convidado a fazer uma live comigo, né? Se tiver interesse, entre em contato, né? Está dando parabéns aqui ao Guilherme. A Aline Ferreira, ele coloca boa noite. O paciente com dor crônica, ele é agressivo? Olha, o paciente com dor crônica, como eu falei, o que acontece bastante na nossa clínica, e eu posso falar por experiência, assim, dos pacientes que a gente costuma receber. Muitas vezes, um paciente que lida com dor por um período longo de tempo, ele tem um desgaste emocional grande. Por quê? Primeiro, porque a dor, ela atrapalha. Ninguém gosta de sentir dor, né? Qualquer dorzinha já parece que tem um impacto muito grande no nosso dia. Para uma pessoa que tem dor crônica e que convive com dor por um período longo de tempo, essa dor tem, muitas vezes, um impacto muito grande na qualidade de vida dessa pessoa, nos relacionamentos dessa pessoa. Essa pessoa, às vezes, fica irritada, às vezes essa pessoa
tem problemas de concentração, problemas para executar as funções normais que ela costumava executar antes. Então, isso pode, cada vez mais, quanto mais tempo essa pessoa tem uma condição de dor crônica, isso pode se agravar. Outra coisa que acontece bastante é que muitas vezes o paciente com dor crônica, ele já passou na mão de vários profissionais, já fez muitos tratamentos, muitas vezes gastou até muito dinheiro e não teve nenhuma melhora do quadro. Então, muitas vezes, esse paciente está cansado mesmo, está cansado de procurar ajuda, está cansado de procurar algum atendimento, e, às vezes, esse paciente acaba chegando mais agressivo. Nunca peguei ninguém agressivo, mas, às vezes, uma pessoa que já está descrente, uma pessoa que já não quer, não é tão, assim, fácil de você propor algum tratamento, que ele vai abraçar o tratamento logo de cara, é uma pessoa que você precisa conversar bastante, uma pessoa que você precisa entender o que está acontecendo, para você realmente poder chegar aí a instaurar um tratamento que vai ser eficiente, que vai realmente trazer uma ajuda para essa pessoa. Então, é bem complicado essa questão da dor crônica por conta disso, né? O tempo, o sofrimento que essa pessoa apresenta acaba sendo um fator aí bem importante para a gente também ficar de olho. E é nessa hora que eu também volto a falar do tratamento multiprofissional, que nessa hora, quando a gente identifica um paciente que a gente identifica essa agressividade, ou então um paciente que está tendo problemas para lidar com essa questão da dor, ou o paciente que, na conversa, a gente identifica que ele tem muito fator de estresse, ele convive com muitos problemas, é nessa hora que a gente entra com outro grande parceiro, que são os psicólogos, né? A gente entra aí com a ajuda dos psicólogos para fazer uma terapia cognitivo-comportamental ajuda bastante esses pacientes que têm DTM, e a gente consegue resultados maravilhosos depois que o paciente abraça essa parceria e realmente começa a lidar com esses problemas, começa a lidar com essa visão de enfrentar a dor e também de lidar com os problemas que às vezes estão acontecendo no dia a dia, que estão sendo fatores de risco aí, que estão contribuindo para a piora do sinal e sintoma da DTM. Ok. Só para contribuir um pouquinho nessa questão que ela colocou, eu só trocaria um pouco a palavra que ela colocou aí, agressividade, por irritabilidade. A gente sabe que a dor, ela vai ocasionar aí um desconforto muito grande, inclusive até afetando o sono dessa pessoa. E aí, consequentemente, essa pessoa ela vai ficar mais irritada do que o normal, né? E não agressiva propriamente dito. Está mais ligada aí a uma certa irritabilidade que vem em decorrência aí dessa situação que ela está vivenciando mesmo e que a dor ocasiona, né? Só para abrandar mais aí, senão as pessoas vão achar que todo mundo é agressivo e não está com agressividade, mas sim uma irritabilidade. E muito bem colocado aí, né? Tem aí, dentro desse tratamento, inclui-se também o profissional psicólogo, né? Uma coisa que é bem legal, né? Você colocou aí os psicólogos que trabalham dentro da abordagem cognitivo-comportamental. Só vou acrescentar, Gui, porque pelo fato de eu ser psicólogo e trabalhar aí dentro da abordagem psicanalítica, né? Uma coisa que é legal, independente da abordagem teórica, todos nós, psicólogos, né, a gente trabalha com as mais diversas patologias relacionadas aí às emoções, ao equilíbrio do indivíduo, né? Então, assim, só para clarear um pouquinho, né, independente da abordagem, todas elas funcionam, desde que você procure aí um profissional que, de fato, seja sério e trabalhe de forma honesta, né, aquela demanda que tu levou no consultório dele, beleza? E aí, com certeza. Tem uma internauta aqui, a Vanessa agradece pela atenção, né, falando que respondeu de forma brilhante o questionamento dela, e aí a gente tem a internauta aqui chamada Suzy Vieira, que ela coloca: neste momento estou com dor mandibular. Consultando o meu dentista, ele me disse para fazer compressa de água quente, confirmando que, em 90% dos casos, resolve. Posso dizer que estou com DTM? A solução dada pelo profissional foi acertada? E a solução dada pelo profissional foi acertada? Acho que é uma situação delicada, mas acho que como profissional tu consegue manejar aí junto com o teu colega. O que tu diria? Olha,
para chegar no diagnóstico de DTM, para falar assim, você tem DTM, precisaria realmente conversar com você, né? Como eu falei, existem muitas coisas que a gente precisa avaliar para a gente poder fechar um diagnóstico de DTM. Inclusive, tem um slide aqui que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu passar uns aqui para frente. Eu passei aqui. Ó, esse daqui, a DTM, né? A gente fala que ela é um termo guarda-chuva, né? Que ela engloba tanto essa questão da DTM articular, a DTM muscular, ou ainda uma DTM mista, que é quando a pessoa apresenta esses dois tipos de DTM ao mesmo tempo, acontecendo simultaneamente. Para a gente fechar um diagnóstico de DTM, essa pessoa ela tem tem que apresentar alguns sinais e sintomas, e dentro do diagnóstico a gente tem que identificar realmente o acometimento dessas estruturas para falar que a pessoa tem DTM. Quando a pessoa tem uma DTM muscular, né, um dos tratamentos que a gente propõe para a pessoa é realmente a compressa quente. A compressa quente para DTM muscular e para DTM articular também é muito importante, porque o calor, além de trazer essa sensação de conforto, né, essa sensação de alívio da sensação dolorosa, ele melhora muito a circulação da região. Então, melhorando a circulação, melhorando o fluxo sanguíneo, a gente consegue limpar, a gente consegue lavar essa região que muitas vezes está acometida aí por um processo inflamatório, está cheio de citocinas pró-inflamatórias e que causam dor. Então, aumentando o fluxo sanguíneo, a gente acaba, né, levando essas citocinas embora e aliviando também a dor. Então, realmente, a compressa quente, ela ajuda muito nessa sintomatologia dolorosa, seja da DTM muscular, seja da DTM articular, tá bom? Para fechar o diagnóstico, a gente precisa realmente fazer uma avaliação, avaliar, né, nessa questão que eu falei dos hábitos parafuncionais, questão postural, onde é a região que dói, como é essa dor, para a gente poder fechar o diagnóstico. Mas se você tem uma dor que é piorada quando você abre a boca, quando você faz a movimentação da musculatura, né, ou da articulação durante abrir e fechar a boca, durante o movimento de falar, ou mesmo quando você está se alimentando, essa dor é provocada pelo movimento mandibular, então provavelmente você está realmente aí num diagnóstico de DTM, porque é exatamente isso, essas estruturas estão comprometidas, e quando você usa elas, quando você bota elas em função, elas vão doer, porque elas já estão sobrecarregadas. Então, a dor aí aparece quando a gente estimula essas estruturas. Então, provavelmente, se você está sentindo alívio, provavelmente ele está no caminho certo. Muito obrigado pelo esclarecimento, a nossa internauta. E aí a Jaqueline Bissexto, ela coloca: já quebrei um dente dormindo de tanta tensão. Então isso é algo que chama atenção. De fato, precisa procurar os profissionais, né, que são responsáveis por tratar aí essa patologia. Tem o Edson Rodrigues, que é o gerente executivo de saúde mental aqui da Prefeitura de Araraquara. Ele parabeniza pela tua exposição. A Ana ela coloca: Paula, a Josi é minha filha, ela tem direto isso. Então é importante, mais uma vez, estar procurando um profissional. E aí a Josi fala assim: sempre tenho essa dor, mas percebi que pode ser ansiedade. Então, já que percebeu que é a ansiedade que está desencadeando isso, né, é importante procurar primeiro o cirurgião dentista para ter uma avaliação adequada e procurar um profissional da psicologia aí para desenvolver aí um trabalho em conjunto com o cirurgião dentista. E aí, Guilherme, a Lady Lira, ela coloca dor miofacial dos músculos, miofacial dos músculos da mastigação e toxina botulínica. É um tratamento? Poderia me explicar, por gentileza? Claro. Então, só falando um pouquinho antes do outro comentário, realmente, a questão da ansiedade, do estresse, ele está muito, como eu já falei, né, é um fator de risco muito importante para o aparecimento da DTM. O que acontece muito hoje em dia, a gente vê muitas pessoas mandando mensagem, muitas pessoas perguntando, porque a gente teve uma grande alteração aí do nosso cotidiano, e isso trouxe bastante estresse, bastante ansiedade, e isso tem uma influência muito grande para a piora dos hábitos parafuncionais, né, e também para a piora da qualidade de sono, a piora dos sintomas de
bruxismo, né, do bruxismo em si, do aparecimento do bruxismo. Então, a ansiedade realmente está importante, tem um papel muito importante. Então, realmente, quando você está mais ansioso, quando você está mais estressado, geralmente a dor aparece, porque os hábitos parafuncionais tendem a aparecer junto também. Então, isso sobrecarrega, mais uma vez, as estruturas e essa sintomatologia dolorosa tende a aparecer. Com relação à toxina, esse é um assunto bem polêmico aí, que gera bastante discussão, e o pessoal está trabalhando bastante, né, com essa questão dos estudos, né, com a toxina botulínica, e eu tenho acompanhado bastante, até nesse período agora de pandemia, a gente está tendo bastante live, então está sendo um ótimo momento para poder ouvir a opinião de outros profissionais, de conversar. E ontem mesmo eu estava assistindo uma live, né, eu estava vendo uns vídeos sobre um profissional que trabalha com essa pesquisa de Botox, e eu posso falar assim, vou dar a minha opinião aqui, tá? Pela literatura, o que a gente vê nos trabalhos científicos é que a gente ainda não tem evidência científica suficiente para falar que a toxina botulínica é boa ou é ruim para o tratamento da DTM. Tá? O que eu falo como profissional eu não sou nem 8 nem 80. Eu acho que nós temos muitos mesmo tipos de tratamento, nós temos muitas modalidades que a gente pode lançar mão aí para fazer o tratamento da DTM, né? Inclusive terapias, fisioterapias, o autocuidado que o paciente tem em casa, que são terapias que têm uma resposta muito boa, que trazem um prognóstico bem bacana para o nosso paciente, e são totalmente reversíveis, né? A gente não tem que fazer nenhum procedimento invasivo, não tem que fazer nenhum procedimento que depois a gente vai gerar algum problema aí a longo prazo para o nosso paciente. Em alguns casos, tem pacientes que não respondem bem a esse tipo de abordagem mais conservadora, né? São poucos casos, mas existem. E casos, por exemplo, de pacientes que não se adaptam quando a gente, por exemplo, tenta fazer o tratamento com a placa, ou então os tratamentos fisioterápicos, o paciente não tem uma resposta boa frente a isso. Então, para alguns casos, é indicado, né, o uso da toxina botulínica. Mas, é o que eu volto a falar, na literatura ainda não existem trabalhos, não existe uma confirmação que fale se a toxina botulínica é boa para o tratamento da DTM. Ao contrário, já existem alguns trabalhos que mostram que, a longo prazo, o uso da toxina botulínica, alguns experimentos em animais mostram que a toxina botulínica provoca, algumas vezes, a reabsorção de algumas regiões ósseas. Então, é importante, é um resultado que chama bastante atenção, porque a longo prazo a gente ainda não tem essa resposta, essa certeza para saber o que isso vai gerar para o nosso paciente. Então, a gente tem que pensar na toxina botulínica com muito cuidado, com muita parcimônia, para que a gente não cometa não traga nenhum problema que vai gerar mais problemas para o nosso paciente a longo prazo. Então, ao invés de resolver, a gente pode piorar o caso do nosso paciente, né? E outra coisa, a toxina botulínica, ela trata, na verdade, ela vai trabalhar nas fibras, ela vai trabalhar perifericamente, né? E a gente sabe que a DTM e outros hábitos parafuncionais, como o caso do bruxismo mesmo, ele tem uma grande parte do seu mecanismo neural, vem lá do sistema nervoso central. E lá a toxina botulínica não consegue agir. Então, é mais uma coisa para a gente pensar sobre o uso da toxina botulínica, né? Então, eu falo como minha opinião, não sou nem 8 nem 80, eu não condeno e nem libero, mas eu acho que a gente tem que ter muito cuidado ainda, porque faltam evidências para a gente poder realmente falar que dá para usar a toxina para o tratamento da DTM, controle do bruxismo, etc. Professor Guilherme, muito obrigado pelo esclarecimento, foi fantástico aí a sua fala, e a lei, em que sempre com questões aí, né, que enriquece esse debate e essa roda de conversa. Ela é uma internauta massiva, eu fico lisonjeado porque eu tive o prazer de ser professor dela e mostra aí a competência que ela tem aí, e o envolvimento aí nos estudos mesmo após aí ter terminado aí o seu curso.
E a Maria de Luz, que dá boa noite para nós, que também é uma internauta assídua nas lives. A Boa Pamela, noite. a Pamela Gonçalves também dá uma boa noite. A Milene Silva Souza, ela coloca: eu tenho enxaqueca, é horrível. Só dá vontade de ficar no quarto, no escuro, qualquer barulho já incomoda. A Josi fala: isso mesmo que você descreveu, é a cefaleia que vai para o maxilar, acho que é alguma coisa assim, e já desisti, não sei mais o que fazer. E aí eu queria que você falasse alguma coisa para esses pacientes que estão desiludidos, que já procuraram os mais diversos tratamentos e que já não sabem mais o que fazer. O que tu colocaria para resgatar aí a esperança desses pacientes, né, de uma melhora e um tratamento mais adequado? Olha, o que eu gosto de falar muito com o pessoal que procura atendimento lá, eu já também atendi muitos pacientes que estavam nessa situação. Eu tive uma paciente que ela passou, assim, a história dela é bem longa. Ela chegou lá no atendimento com um livrinho, um caderninho, que era como se fosse um diário. E lá ela tinha anotado todos os tratamentos que ela tinha feito. E ela passou por muitos profissionais. Ela tinha uma dor muito grande aqui nessa região da cabeça, né? Que também se manifestava aqui na região da face e na cervical, no pescoço. E ela fez tratamento com inúmeros profissionais, tomou muito medicamento. Ela fez aplicação de fármaco intramuscular, fez aplicação de botox, ela fez cirurgia, ela fez tratamento endodôntico, tratamento de canal, ela extraiu o dente, ela fez prótese, e nada, ela não resolveu. Foram anos de tratamento e ela estava super desanimada. E ela realmente apareceu lá com, assim, um semblante muito triste, um desânimo mesmo, e aí que eu falo, né, que eu volto a falar. Muitas vezes, uma vez a professora Cláudia Navarro, que foi minha professora também, queridíssima, uma vez em uma aula, ela falou assim: não importa qual é o tipo de dor que seu paciente tenha, né? Se você olha para ele e você não consegue achar nenhuma causa, mas ele fala que está doendo, alguma dor ele tem. Dê atenção a essa dor. E ela estava, sinceramente, assim, desestimulada, né, por tantos tratamentos, e eu ganhei muita confiança dela quando eu realmente sentei com ela, ouvi toda a história dela, porque ela falou, ninguém nunca tinha parado, e ouvido tudo, assim. E eu fiquei lá com ela, assim, muito tempo conversando, e ela contando todas as coisas, toda a trajetória dela profissional, e aí, nisso, já deu uma animada. E o caso dela, né, que estava assim, perdida, nossa, a gente imaginou, o que será que essa mulher tem? Meu Deus do céu, ela tinha uma manifestação muito intensa de dor, as crises dela eram muito feias. E na atenção, da gente fazendo os diagnósticos corretos, a gente conseguiu identificar que ela tinha muita dor muscular, ela tinha bruxismo, ela tinha a presença de uns pontos de dor na musculatura que não tinham sido tratados, né? Ela tinha tomado muito medicamento, mas o medicamento cortou, assim, a dor por um período curto de tempo e depois a dor voltou de novo. Por isso que ela tinha essas recidivas na intensidade da dor. E a gente tratando localmente, eu fiz fisioterapia com ela, fiz a plaquinha para ela usar para o controle do bruxismo, conversava bastante com ela, porque muitas vezes os pacientes sentem falta disso mesmo, às vezes de conversar, de poder se abrir, poder desabafar, às vezes, de alguma coisa que está acontecendo, e nas nossas consultas a gente conversava muito, e ela melhorou demais. Inclusive, a gente até conversa, inclusive no fim do ano passado, ela me levou um bolo de Natal, que foi maravilhoso, que ela estava super feliz, que ela até voltou a cozinhar, porque ela não conseguia fazer isso, e ela se recuperou. Então, não percam as esperanças, né? O tratamento da DTM, ele é complexo, ele exige um pouco de tempo, e não só da DTM, como de todas as dores crônicas, né, de todas as dores. É um tratamento longo, é um tratamento que exige muitas vezes um acompanhamento por um período longo de tempo. Eu brinco muito, eu queria muito que a DTM fosse igual, às vezes, uma cárie, porque a cárie, às vezes, a gente identifica ali que tem, a gente faz o tratamento, faz a limpeza e tal, e a gente consegue resolver. Óbvio que existem outros tratamentos que você tem que envolver para o paciente não ter recidiva, melhorar essa condição intraoral. Mas a DTM é muito difícil, e às vezes qualquer flutuação aí, seja em nível de estresse, seja em nível de hábito parafuncional, que
qualquer alteraçãozinha dessa que dê, mesmo durante o tratamento, já pode ter uma piora no quadro do paciente. Então, a gente tem sempre que trabalhar com esse estímulo, assim, não perca as esperanças, porque a gente consegue resolver, a gente consegue chegar lá. Só que, dependendo de cada paciente, a gente tem que seguir um caminho diferente. Às vezes esse caminho é curto, às vezes esse caminho é longo, às vezes esse caminho a gente precisa dar a mão aí para outros profissionais para ajudar nessa trajetória, mas a gente consegue chegar lá. O importante é a gente identificar todas as condições que estão acontecendo e tratar todas simultaneamente. Porque se a gente não tratar todas simultaneamente, aí a recidiva de dor realmente acontece e aí o tratamento vai ficando cada vez mais complicado mesmo. Mas não percam as esperanças, a gente consegue dar um jeito nisso daí. Que bom, Gui. Guilherme, a Silvia Mara de Oliveira, que ela é técnica de enfermagem, trabalha comigo no CAPS, ela coloca parabéns, né, por mais esta live importante, né? Ótimo convidado, Guilherme, parabéns pelas colocações, está sendo bem esclarecedoras, né, as colocações. A Fabiana dá boa noite, a Camila Frigéria, ela coloca, eu tenho enxaqueca, que é muito ruim, às vezes acho que tenho 80 anos, porque tem dias que dói o corpo todo. E aí a Isabela Moreira, ela coloca, Gui, é um ótimo professor. A Suzy Vieira coloca, o simples fato de dormir de lado, sem a mão embaixo do rosto, também pode sobrecarregar a articulação, dando uma resposta inflamatória e causando a dor? O que você poderia colocar, Gui? Tá. Essa questão que eu falei de dormir é muito importante porque realmente, às vezes, o pessoal dorme de uma maneira totalmente errada e isso traz prejuízo não só para a articulação temporomandibular, como para a coluna, e pode trazer muito prejuízo aí para a condição de dor no corpo em geral. Dormir de lado, né, o pessoal que trabalha com isso indica que a gente deve dormir de lado, de preferência abraçado com um travesseiro, né, para que a gente deixe a coluna o mais reta possível, e de preferência com um travesseiro que não eleve muito a nossa cabeça e que não faça com que a gente fique também com a cabeça muito baixa, um travesseiro que permita que a gente mantenha essa linha reta do pescoço com a coluna cervical. O fato de dormir com a mão embaixo do rosto, o que acontece? Muitas vezes, por você aumentar, você já tem às vezes o travesseiro que está no tamanho ideal para você dormir. E aí você coloca a mão embaixo e aí você acaba levantando a cabeça. Às vezes isso pode dar problema no pescoço, às vezes pode também você ficar a noite inteira assim, empurrando a sua mandíbula para um lado, e isso pode sobrecarregar a articulação para o lado onde você está empurrando, né? Não, dormir de lado, se você está numa posição confortável, se o seu travesseiro está ajustado, não tem problema nenhum. O problema é você dormir em qualquer posição em que você fique empurrando a sua mandíbula, empurrando o seu rosto e gerando essa sobrecarga em cima da articulação, né? E isso, sim, gera uma sobrecarga na articulação que pode desencadear esse processo inflamatório e pode fazer com que você tenha todos esses sinais e sintomas da DTM articular. Mas só dormir de lado não tem problema. Se você está dormindo numa posição confortável, é o ideal. Esse é o ideal. Ok, professor. A Leide Lira agradece. Maravilhosa a explicação. Muito obrigado, doutor. A Suzy também agradece. Muito obrigado, ajudou muito. E tem uma pergunta aqui também da Leide, que é muito interessante. Ela pergunta, o profissional fonoaudiólogo pode contribuir com essa disfunção? Sim, o fonoaudiólogo ele pode contribuir bastante com a disfunção, principalmente quando a gente trabalha com pessoas que têm alguns hábitos que podem sobrecarregar essas estruturas, né? Então, por exemplo, algumas pessoas têm problemas na fala, às vezes algumas pessoas têm algumas condições que fazem com que ela force a estrutura ou fazem com que ela fique em uma posição por um período longo de tempo da boca, seja para falar, principalmente a gente trabalha bastante assim com quem trabalha com canto ou que fala bastante, né? Às vezes o pessoal tem alguma sobrecarga dessas estruturas e isso acaba piorando. Então aí o fono poderia ajudar com exercícios de relaxamento, exercícios de melhora dessa condição, que ajudem essa pessoa a não
utilizar em excesso essas estruturas. Então, assim como o fisioterapeuta, né, como os outros profissionais, ele também tem uma contribuição boa aí para os nossos pacientes de DTM. Ok, professor. A Sara Lima, que é minha irmã, ela coloca: já usei aparelho, mas percebo no meu sorriso que os meus dentes ainda estão um pouco tortos e tenho muita enxaqueca. Esses poderiam ser sintomas aí ligados à DTM? Ela pergunta. Uhum. Então, na verdade, é assim. Como eu falei, há um tempo atrás a gente acreditava muito nisso, no risco da oclusão para o aparecimento ou manutenção da DTM. Né? Hoje a gente já sabe, na literatura, tem muitas revisões sistemáticas aí que avaliaram muitos estudos, e a gente sabe que essa relação da oclusão, ela tem um fator de risco, mas não é o fator de risco ou a causa da DTM como a gente acreditava antes, né? Existem muitos outros fatores. O fato da gente fazer o tratamento ortodôntico não trata a DTM, tá? Ele trata o posicionamento dentário, ele melhora muitas vezes a questão estética, a questão de funcionamento mastigatória, de fala e todas essas vantagens aí que o tratamento ortodôntico traz. Mas ele não trata a DTM, tá bom? E muito pelo contrário, o posicionamento do dente, só o posicionamento do dente não é capaz de gerar tanto transtorno dos sinais e sintomas da DTM. Existem muitos outros fatores que podem estar relacionados. Tá? Além disso, a enxaqueca, né, a migrânia, né, que é conhecida como migrânia, a enxaqueca, ela é uma cefaleia que a gente chama de cefaleia primária. O que é isso? Ela é uma cefaleia, ela é uma doença por si só. Ela não precisa que a pessoa tenha DTM para ter cefaleia, para ter a migrânia também, a enxaqueca, né? Ela já existe. Se a pessoa tem a enxaqueca, ela já é uma pessoa migranosa, então ela já tem essa doença. Então essa doença precisa ser tratada, precisa ser identificada e precisa ser tratada. O que pode acontecer muitas vezes, e isso acontece muito, às vezes o paciente faz um tratamento para enxaqueca por um período muito grande de tempo e não tem melhora, sempre tem recidiva, sempre está tendo crises de enxaqueca. Por quê? A DTM está sendo menosprezada. Às vezes a sobrecarga da musculatura, às vezes o sobreuso, né? Às vezes tem algum hábito parafuncional aí que está acontecendo que às vezes acaba sendo deixado de lado e aí pode sobrecarregar essas estruturas da musculatura, a estrutura articular, e isso pode contribuir no desencadeamento da crise da dor. Né? Porque, lembrando que a enxaqueca sempre acontece aqui na região da cabeça, e a DTM acontece aqui nos músculos da mastigação e na articulação. São regiões muito próximas. Então, elas dividem esse mecanismo aí, né, de caminho da dor que vai lá para o sistema nervoso. Então, quanto mais sinais você manda aqui, se você sobrecarrega a sua musculatura, você desencadeia a dor, e você manda esses sinais lá para o sistema nervoso, você vai deixar esse sistema mais sensível e a probabilidade de você também desencadear mais crise de migrânia ou ter uma intensidade de migrânia maior, de enxaqueca maior, acaba aumentando também. Né? Além do que, a gente já sabe hoje por estudos que esse estímulo doloroso, essa condição de dor que é enviada aqui da periferia por conta da dor da DTM, quando é mandada para o sistema nervoso, ela ativa uma região lá dentro do sistema nervoso central que está muito relacionada com o start aí, com o disparar da crise de enxaqueca. Então, se você está mandando muita informação da periferia aqui de dor lá para essa estrutura, provavelmente você já vai ter aí mais desencadeamento dessa crise de enxaqueca também. Então, é muito importante, por isso que eu falo, a gente tratar sempre a DTM e a enxaqueca simultaneamente, porque só tratar uma vai sempre ter aí a contribuição da outra e aí a gente não tem um prognóstico muito bom do caso do paciente. Então, talvez seja isso. Começa a prestar atenção aí nessa questão da DTM também. Provavelmente ela pode estar sendo uma vilã aí na sua enxaqueca, nesse tratamento aí seu de enxaqueca. Ok, professor Guilherme. O Vladimir Muti, que é enfermeiro de profissão, dá uma boa noite. A Letícia Nayara, ela coloca: perdi. Letícia, fica tranquila, porque a live ela fica gravada e qualquer pessoa tem acesso, né, após sairmos aqui do ao vivo. Né? Qualquer pessoa tem acesso, então tu pode estar revendo. E a Letícia, ela coloca uma questão bem interessante, professor. Ela coloca:
que foi ao dentista, ele quer fazer o tratamento de reconstrução do tamanho dos dentes. Disse que ajuda muito a parar com o bruxismo à noite. O que você poderia falar sobre isso? Essa questão do bruxismo é uma coisa que está sendo bem discutida e recentemente houve uma reestruturação aí do conceito de bruxismo, né? E também para o tratamento. Então, só para falar para vocês, hoje em dia a gente sabe o que é o bruxismo. O bruxismo é exatamente essa contração, né, da musculatura, esse hábito de apertar o dente, de ranger, ou mesmo de segurar a musculatura contraída por um período longo de tempo, como eu estava dando o exemplo para vocês do pessoal que fica, às vezes, com o dente tocando, não aperta, mas fica com o dente tocando. Isso, a gente sabe que existem dois tipos, né, que podem acontecer com a pessoa, o bruxismo em vigília e o bruxismo do sono. O bruxismo do sono, ele tem um componente que vem lá do sistema nervoso central, né, tá muito relacionado com essa questão de estresse, ele acaba acontecendo quando a pessoa está dormindo, né, então, quando a pessoa está dormindo, durante o ciclo do sono, essa musculatura é acionada, e aí ele acaba tendo esse bruxismo que pode ser tônico, né, que é quando a pessoa aperta, né, fica segurando o dente apertado por um período longo, ou fásico, que é quando ele fica rangendo, né, quando ele range o dente. E isso, às vezes, é percebido, principalmente quando a pessoa tem um companheiro que você escuta aquele barulho da pessoa raspando um dente um no outro, né. E o bruxismo em vigília é o bruxismo que acontece quando a pessoa está acordada, que é o apertar ou ranger do dente também, ou segurar o dente em uma posição, né, por um período longo de tempo, tocando o dente, que acontece quando a pessoa está acordada. O bruxismo em vigília, ele é um hábito parafuncional como os outros que eu falei, roer a unha, mascar chiclete, morder a língua ou objetos, e ele precisa de controle, né? Então, às vezes o pessoal fala, mas eu não reparo que eu faço isso. Aí eu conto toda essa história, eles falam, não, você sabe o que você estava falando? Realmente, eu fico com o dente tocando, eu aperto durante o dia. E isso acontece muito com o pessoal na hora que está concentrado. Às vezes o pessoal aperta bastante o dente enquanto está dirigindo, ou então quando está assistindo uma aula, está estudando, está lendo alguma coisa. Eu já tive muitos pacientes que trabalham muito com trabalhos manuais, né, artesanato, costura, e enquanto está concentrada lá fazendo o trabalho, está apertando o dente, está segurando o dente numa posição de contração. Então, isso tudo tem uma importância porque o tratamento para essas condições é diferente também. Como eu falei, a gente já descartou o papel assim fundamental da oclusão para DTM. E para o bruxismo, que é uma outra condição, né, a gente tem até uma brincadeira que o pessoal que trabalha com DTM fala, bruxismo não é DTM, porque eles são condições totalmente diferentes, né? Eles têm um mecanismo diferente, eles têm os mecanismos próprios e os sinais e sintomas próprios também. Apesar de poderem se relacionar, eles são entidades diferentes. Então, quando você fala do aumento da mordida, né, quando você fala da reconstrução dentária, pode ser que no primeiro momento, como você tem uma alteração aí da relação dos dentes, você acabe desencadeando algumas respostas que mudem um pouco esse equilíbrio aí da relação dos dentes, e isso pode melhorar o bruxismo por um tempo. Mas, como eu falei, o bruxismo ele é mediado centralmente. Então, depois de um tempo, pode ser que você... Pode ser não. A tendência é que você volte a ranger os dentes de novo e provavelmente você vai desgastar esse aumento das coroas aí que você fez. Porque não é uma condição periférica, né? O bruxismo é uma condição que é mediada centralmente. Então, existem outros componentes aí que estão influenciando na existência desse bruxismo. Então, mexer no dente, aumentar o dente, não tem tanta ação aí para o controle do bruxismo. Ok, professor, muitíssimo obrigado. A Suzy agradece pelo esclarecimento também, provavelmente a Nayara Letícia. E a Silvia Mara coloca, tratamento humanizado, empatia, precisamos muito. Doutor Guilherme, parabéns por ser esse profissional. O Moisés Cristiano Valdivino
está nos assistindo e coloque: eu acho que eu lembro do Guilherme almoçando com a gente no restaurante Fama, na época em que a cozinheira ainda era a Val. E a Lei... Val. Então A Val, queridíssima. Saudades da Dona Val. Aí a Sara, ela coloca muito obrigado, e a Leide, ela coloca: em tempos de pandemia, como está sendo o atendimento para buscar ajuda? Você quer comentar? Claro. Olha, nessas épocas de pandemia, infelizmente os serviços aí de ensino estão fechados, né? A gente está tendo que segurar um pouco, porque a gente está trabalhando, está tentando ver como que a gente lida com essa situação, né? Mas existem muitos profissionais que estão trabalhando, né, com essa questão da DTM e estão aptos aí a receber, conforme os cuidados, né, que estão sendo exigidos nessa época aí de atenção para prevenção do Covid. Então, existem profissionais que estão trabalhando sim com isso, e você pode procurar algum profissional especialista. Eu indico sempre uma que eu sei, que eu confio muito, que trabalha com a gente também, a doutora Giovana. Ela trabalha num consultório em São Carlos. Tem a doutora Letícia, que trabalha também lá no consultório em Ribeirão. Então, elas são excelentes profissionais, super indico, e elas estão trabalhando, estão aí dando conta dos pacientes que estão sofrendo bastante nessa época aí com a DTM. Professor Guilherme, e além disso também, a gente não pode esquecer, né, que pelo próprio Sistema Único de Saúde, as estratégias de saúde da família, as unidades de estratégia de saúde da família tem cirurgião dentista, né, conforme a gente colocou na live de segunda-feira, a professora Elane esclareceu bem. Então, pelo SUS, a gente tem as estratégias de saúde da família que estão funcionando, e a gente tem também o serviço de urgência e emergência, que é a UPA, né, no horário em que essas unidades estão fechadas, né? Então, durante o dia, durante a semana, pode estar procurando. Paulo, acho que congelou para mim aqui. Congelou para todo mundo. Dentista aí do seu bairro, realizando o atendimento e dando as orientações aí mais adequadas para esse caso. Então, a gente tem o serviço público, que é bem respaldado aqui na cidade. Quem não tem uma condição financeira muito boa pode estar procurando, né? Quem tem uma condição financeira um pouco melhor, como o professor Guilherme colocou, né, as universidades estão fechadas, que é onde oferece tratamento gratuito de qualidade, mas a gente tem aí os cirurgiões dentistas atendendo aí em seus consultórios particulares. Tudo bem? Sim. E aí... como eu falei naquela hora, o pessoal que é do serviço público, eles estão totalmente capacitados para ajudar, principalmente nessas crises aí de dores mais agudas, nessas crises que o pessoal está desenvolvendo nessa época de dor. Eles estão totalmente aptos a ajudar e dar esse tratamento emergencial aí para o pessoal, e dar pelo menos esse primeiro auxílio aí, que já é muito importante aí para o controle do sinal e sintoma da DTM. Isso. A Sara Lima, ela agradece pelo esclarecimento, e a Sandra Helena Mota, que é a psicóloga que trabalha comigo, uma colega, uma querida, ela coloca: sofro de enxaqueca desde a adolescência, já fiz diversos tratamentos, desde medicamentoso, com neuro, até acupuntura. Hoje identifico uma boa parcela de culpa a problemas hormonais. Estou agora tentando tratamento com GO, né? Olha, é uma doença incapacitante, sinto dores fortíssimas, enjoo, irritabilidade e outros. Não desejo para ninguém esse sofrimento. E ela falou: muito obrigado pela troca, bastante enriquecedora. E a Leide coloca: doutor Guilherme, profissional excelente, gratidão por ajudar nas minhas dúvidas. O que você colocaria em relação ao que ela colocou? Sobre a enxaqueca? Que ela já fez tratamento com o neuro, com mais diversos profissionais, e ultimamente ela está tentando um tratamento aí com a GO, porque ela está identificando alguma coisa relacionada aí a algo hormonal. Tá certo. A enxaqueca, ela é uma condição, assim, se eu falei a primária, que ela tem, como eu falei, né, ela é uma condição de doença por si só.
e ela tem os seus mecanismos próprios para acontecer e tem as suas alterações, tem as suas variações. As mulheres realmente apresentam mais enxaquecas do que os homens, e essa questão hormonal é realmente uma das hipóteses que justifica isso. Então, os hormônios aí podem influenciar para que essa prevalência de enxaqueca seja maior nas mulheres, sim. Uma coisa que eu já falei, mas volto sempre a reiterar, porque é muito importante, e eu já tratei muitas pacientes assim também, que tem enxaqueca, é que muitas vezes a DTM estava sendo negligenciada, e isso acabava fazendo com que o tratamento da enxaqueca não fosse tão eficiente, né? O tratamento da enxaqueca estava sendo feito, mas como tinha a presença de outros tipos de dor, essa recidiva sempre estava acontecendo. Uma coisa que eu ia falar mais para frente, mas que eu já vou citar agora, na questão da dor muscular, muitas vezes a dor miofacial, né, que faz parte aí do diagnóstico de DTM muscular, ela tem uma característica que é muito importante para a dor no músculo, que é o aparecimento de uns pontos que chamam pontos de gatilho. O que é isso? Esses pontos de gatilho são nódulos que se formam dentro da fibra muscular, né? São estruturas mais enrijecidas da própria fibra e que ficam segurando ali dentro substâncias que podem desencadear dor. Essas estruturas, elas são muito importantes, por quê? Por elas terem essa característica, elas podem desencadear uma dor muito forte, então toda vez que você usa a musculatura, essa estrutura vai doer e vai gerar dor no local onde ela se encontra, e ela tem uma característica muito importante, que é o que eu falei no começo, aquela característica de dor referida, né? Então, esse ponto de gatilho vai gerar uma dor em um lugar diferente da origem. É muito comum que esses pontos de gatilho apareçam na região cervical, né? Eu chamo sempre bastante atenção, porque eu já tive muitas pacientes assim. Muitas pacientes que tinham problema de postura, muitas pacientes que tinham uma tensão na região cervical e que desenvolviam muitos pontos de gatilho. Então, quando a gente fazia a palpação, a gente desencadeava a dor, a gente reproduzia a dor que era familiar para essa paciente. E, muitas vezes, uma característica que é muito interessante dessa questão da dor referida é que, muitas vezes, os pontos de gatilho que aparecem aqui na região da cervical, eles tendem a subir para a cabeça, né? Eles tendem a ter esse direcionamento cefálico. O que é isso? Quando ele dói, quando ele é estimulado, quando você aperta, quando você usa a musculatura, essa dor pode ser sentida na região da cabeça, ou então na região facial também, né? Então, muitas vezes, o paciente até sente dor no rosto, e é tratado, às vezes faz fisioterapia nos músculos da mastigação, mas esse ponto de gatilho, ele é ignorado, ele é deixado de lado. E aí, dependendo do tratamento que você faz, você pode até dar uma suavizada na sintomatologia dele, mas se você não eliminar ele, se você não remover esse ponto de gatilho e não fazer o tratamento dele, ele vai recidivar, ele vai voltar a doer e o quadro de dor vai acontecer de novo. Então, eu já peguei muitas pacientes que tinham enxaqueca e que essa característica não estava sendo avaliada, foi deixada de lado. E o fato deles estarem ali presentes no momento de muito estresse, a musculatura cervical ficava tensionada, acabava estimulando esse ponto de gatilho fazia uma dor referida para a região orofacial e isso contribuía para o desencadeamento da enxaqueca. Então, é por isso que eu volto a falar, não adianta você fazer só o tratamento de uma coisa, sendo que você talvez tenha outras condições de dor acontecendo ao mesmo tempo. Então, é muito importante fazer essa avaliação completa e fazer o tratamento simultâneo dessas condições para realmente melhorar o quadro de enxaqueca, o quadro de DTM e assim por diante. Ok, professor, a Sandra, ela agradece, né? Imagina. O esclarecimento, as explicações, e ela também agradece pela troca, né? Que está sendo bastante enriquecedora. Essa roda de conversa, assim como todas as outras, né? Ela coloca também, percebo muito que quando estou em crise de enxaqueca, aperto demais os dentes. E identifico, inclusive, o rosto inchado, nesse período de enxaqueca. E aí a Edileuza Gomes, que é uma internauta também, ela coloca boa noite, boa explicação, doutor Guilherme, sofro muito de enxaqueca. Quer comentar esses comentários para eu passar para a próxima pergunta?
Claro, como a gente falou, né? A enxaqueca, por ela ser uma condição bem complexa, ela tem muitas é, nuances aí, eu diria. Ela altera bastante de paciente para paciente. Muitos pacientes têm uma intensidade de dor muito alta. Muitos pacientes apresentam alguns sinais e sintomas que a gente chama de aura, né? Algum que a gente chama de migrânia com aura. O que que é isso? Antes de ter a dor, antes de ter a crise de dor, esse paciente, às vezes, tem a visão fica turva, sente tontura, fica vendo uns pontinhos brilhantes, assim, na visão, né, como se tivesse umas estrelinhas, assim, e depois de um tempo, ou logo depois, acaba desencadeando essa crise forte de dor de cabeça, né? Então, a enxaqueca tem bastante características que são próprias e podem variar de paciente para paciente. Essa questão do inchaço também acontece. Isso é uma da característica, alguns pacientes apresentam isso mesmo, a região aqui temporal, né, onde geralmente acontece a enxaqueca, ela às vezes fica inchada, algumas pessoas sentem a região daqui do olho inchada também, isso pode acontecer. E uma coisa que acontece também, quando a pessoa tem muitos desses sinais autonômicos, né, quando durante a crise de enxaqueca, tem uma dor muito forte, e aí tem lacrimejamento, tem pessoa que tem rinorreia, tem edema facial. Isso também está relacionado com outros tipos de cefaleia primária. Existem muitas cefaleias. Existe um livro enorme que é proposto pela Sociedade Internacional de Cefaleias, que é uma sociedade que estuda e classifica essas dores de cabeça, né? Existem inúmeros tipos de dor de cabeça e existem essas nuances. Então, muitas vezes, uma pessoa que faz um tratamento para a enxaqueca e tem todos esses sintomas autonômicos, muitas vezes isso pode estar relacionado com algum outro tipo de cefaleia primária também, como é o caso da cefaleia trigêmino autonômica, né? Que são umas cefaleias que estão muito relacionadas com essa questão de dor muito intensa. Ela também é uma doença por si só, uma cefaleia primária, e está muito relacionado com esses sintomas, né, de inchaço, de lacrimejamento, rinorreia, vermelhidão da região aqui do olho, da cabeça, e tem um outro tipo de tratamento também, né, um tratamento um pouco diferente da enxaqueca. Então, vale a pena, às vezes, uma pessoa que está num tratamento que não está sendo de sucesso para enxaqueca, às vezes vale a pena investigar a presença de talvez outros tipos de cefaleia aí também. Ok. Professor Guilherme, existe uma idade para a pessoa desenvolver DTM? E crianças podem desenvolver DTM? Sim. Na literatura, o que a gente vê dos estudos é falando que o pico de prevalência da DTM, ele acontece entre os 30 e 40 anos, né? Geralmente o pico tá aí, sendo que nas mulheres a DTM também é mais prevalente. A DTM acaba acontecendo mais em mulheres do que nos homens também. O que a gente observa hoje é que essa faixa, ela tá aumentando, né? Assim, a faixa de prevalência está aumentando, e em crianças a gente já consegue ver um número bem grande de crianças que apresentam esses sinais e sintomas de DTM, sim. Inclusive, no meu mestrado, nós avaliamos adolescentes aqui de Araraquara, né, adolescentes de 12 a 14 anos, e a gente pôde observar uma prevalência alta de DTM nesses adolescentes. Inclusive, também uma prevalência alta de cefaleias. Esses pacientes apresentavam bastante dores de cabeça. A gente conseguiu avaliar bastante isso nesses adolescentes. Então, a gente percebe que esses sinais e sintomas estão começando cada vez mais cedo nessas crianças. E isso também está muito relacionado com essa questão de estresse. Hoje em dia, as crianças não são mais tão livres como eram antes, né? Hoje eles já têm responsabilidades desde muito cedo, são colocados aí para fazer um monte de atividade que às vezes não permite que ele seja criança, né? Não permita que ela brinque, que ela tenha esse momento de relaxamento, e isso pode trazer uma sobrecarga emocional, uma sobrecarga física também, para essas estruturas, e isso pode desencadear o aparecimento desses sinais e sintomas de DTM. Então, a gente vê, sim, crianças e adolescentes com DTM, e esse número vem sendo estudado e vem aumentando cada vez mais. Ok, professor. E me fala uma coisa, é possível uma cirurgia para esse tipo de problema, para DTM?
poderia falar um pouco sobre isso? Claro. Para o tratamento da DTM, nós temos um monte de estratégias que a gente pode lançar a mão. A gente costuma dizer assim, que a gente tem que construir um tipo de tratamento que vai de uma abordagem menos invasiva para uma invasiva se for necessário. Então, nós temos muitas modalidades de tratamento. Depois eu vou passar os slides para frente para dar umas dicas aí de controle, do que a gente pode passar aí para a gente poder botar em prática nesse período da pandemia. Mas um desses tratamentos é exatamente isso, é o aconselhamento e o autocuidado, que para mim, assim, para mim não, né? Realmente é um tipo de abordagem que representa 70% do tratamento, que é baseado inteiramente na relação que a gente cria com o paciente e na cooperação desse paciente dentro do tratamento. Né? Muito do tratamento da DTM depende do paciente, depende de como o paciente vai controlar os hábitos, de como ele vai lidar com a sua responsabilidade frente aí ao quadro de DTM. Então, dentro desse aconselhamento, a gente passa algumas dicas de cuidados que esse paciente tem que ter durante o dia a dia, dicas de como que ele vai evitar hábitos parafuncionais, como ele vai mudar esse hábito, como ele vai deixar de fazer o hábito e sobrecarregar essas estruturas, e também alguns exercícios e técnicas que ele pode fazer em casa para aliviar esses sinais e sintomas de DTM, para relaxar a musculatura, para tirar a tensão muscular e melhorar esse quadro. Essa é a primeira abordagem de tratamento que traz um resultado excelente e é muito importante dentro do tratamento da DTM. Depois a gente pode lançar mão de tratamentos que vão agir ali localmente também na região, no tratamento da DTM, algumas fisioterapias, né, que agem aí no tratamento da dor, que agem aí no tratamento da analgesia para esse paciente. A gente pode lançar mão de tratamento farmacológico, né, existem alguns medicamentos que o paciente pode tomar para ajudar no controle aí desses sinais e sintomas da DTM também. A gente sabe hoje em dia que existem muitos tratamentos que ajudam no controle dessa questão da ansiedade, da depressão, do estresse, que também contribuem muito com o tratamento da DTM, né? Hoje a gente sabe até que saíram estudos muito bons falando sobre meditação, como a meditação melhora muito essa questão da dor crônica, melhora muito a qualidade de vida do paciente. Também a questão da terapia, né, que a gente entra, assim, eu falo sempre, o psicólogo é um grande parceiro nosso, porque muitas pessoas têm que enfrentar essas situações de estresse, algumas situações do dia a dia que são bem complicadas de lidar, e aí a pessoa aprendendo a lidar com isso, a pessoa tendo esse suporte, os sintomas físicos, sinais e sintomas físicos da DTM melhoram muito, então isso é muito importante. E, por fim, a gente tem esses tratamentos mais invasivos, que são as cirurgias, ou então a aplicação de fármacos, né, intramusculares e tudo mais. A cirurgia, ela só é recomendada em casos muito extremos, né? Então, quando o paciente tem um desgaste muito grande ósseo, quando ele perde muita estrutura óssea lá da região da articulação, pode ser que ele precise fazer uma reconstrução ou precise fazer uma cirurgia para melhorar a condição de funcionamento mandibular mesmo, né? Então, às vezes, o desgaste desse osso não permite que ele abra mais a boca, ou faz com que ele tenha uma simetria muito grande, que provoca dor, ou então dificuldade para respirar, dificuldade para comer, dificuldade para se comunicar. Então, nesses casos, esse paciente pode ser submetido a uma cirurgia para reconstrução desse osso que foi perdido. Ou então, em alguns casos onde o paciente tem muito travamento, né, quando o paciente tem um deslocamento do disco, que o disco sai da posição que ele deveria estar e desloca, e às vezes isso provoca muito travamento da mandíbula do paciente, ele também pode fazer um procedimento para recolocar esse disco em posição. Mas isso são casos muito extremos, né? São casos, assim, de muita necessidade. Caso contrário, a gente sempre deve optar por esses tratamentos mais conservadores, né?
Até porque, como a gente já falou bastante, a DTM, ela é uma condição que ela flutua, depende muito se a pessoa está mais estressada, ela vai ter mais sinais e sintomas, se ela está mais tranquila, esses sinais e sintomas vão diminuir. Então, não faz sentido a gente já lançar a mão de um tratamento muito invasivo e que muitas vezes é irreversível, para às vezes tratar alguma condição que, com um tratamento mais conservador, a gente conseguiria um resultado muito bom, um prognóstico bem positivo. Então, as cirurgias existem, mas elas são mais para casos extremos aí de desgaste da articulação, ou então em casos extremos onde o paciente tem muita debilidade, muita dificuldade para executar os movimentos mandibulares por conta de deslocamento de disco e essas coisas. Mas caso contrário, sempre esses tratamentos mais conservadores que eu falei para você. Ok, professor, já estamos no final da nossa live, mas eu gostaria de ler aqui o comentário da professora Miriam, né, a qual tem uma admiração profunda pela pessoa do Guilherme, e a Miriam coloca aqui que sempre maravilhoso. Paulo, as lives estão excelentes, parabéns. Muito importante esse trabalho, né? Vocês são demais, né? Então, a professora Miriam sempre aí nos colocando para cima, né, fazendo com que a gente corra atrás aí dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, e que esses sonhos e objetivos incluam aí outras pessoas, sobretudo as pessoas que precisam aí do nosso trabalho. Então, hoje, gente, eu conversei com um cirurgião dentista, docente, pesquisador, doutorando no programa de reabilitação oral da Faculdade de Odontologia de Araraquara, FOAR-Unesp, o Guilherme Braido. Guilherme, muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos e pelas informações prestadas à população de Araraquara e região, população de outros estados aí também, que vem acompanhando essas lives, né, pessoas do Rio Grande do Norte, de Brasília, de Goiânia, pessoas aí do Sul também, vem acompanhando, cada vez mais a gente está tendo um alcance aí maior, e é importante enfatizar que esse é um trabalho que nós não recebemos nada por isso, né? Nós temos o apoio aí especial de algumas empresas da cidade, e aí eu repito, não é um patrocínio, e sim um apoio, né? Essas empresas, elas não pagam nada para a gente, né? Apenas nos dá um apoio, e eu, por acreditar que a gente tem que utilizar mais as empresas da nossa cidade, as pequenas empresas, eu sinto nessa obrigação de incentivar, por isso que eu coloco o apoio dessas empresas. Então, hoje a gente tem um apoio especial da Autoescola Central, na pessoa do José, e um apoio também da Suíte Papinhas, na pessoa da nutricionista Carolina Oliveira, e o apoio também do Charmoso Burg, a esquina mais charmosa de Araraquara. E aí, Gui, antes de você fazer as suas considerações finais, eu gostaria de convidar, né, os internautas para sábado, dia 4/7, às 18 horas. A gente vai ter uma live com a psicóloga Amabile Monari, né, que é psicóloga, mestre em psicologia, fez parte aí do programa da Fundap, né, do aprimoramento profissional, o qual eu também tive o privilégio de participar. E aí a Amabile, ela vai estar conversando um pouco com os internautas sobre síndrome de Estocolmo e violência doméstica, uma análise da psicologia histórico-cultural, né? Então, a Amabile, ela está fora do Brasil, mas ela aceitou logo pronto, né? Discutirmos aí, para a gente discutir aí um tema tão importante, tão atual na sociedade. Então, Amabile, muito obrigado por ter aceito aí esse convite para sábado, às 18 horas, nesse mesmo canal, falarmos aí um pouco sobre síndrome de Estocolmo. E aí, professor Guilherme, muitíssimo obrigado de coração, né? Tenho o privilégio de poder contar com você, assim como os internautas também. E eu gostaria de me despedir, né? Pedindo desculpas aí por alguma falha, né? Agradecendo a paciência de todos. E agora a palavra fica com o professor Guilherme para as considerações finais para a gente encerrar. Paulo, imagina, eu que agradeço muito pelo convite, como eu falei, fiquei muito feliz quando você me convidou para vir aqui falar com vocês, para a gente bater esse papo. Esse assunto das DTMs é realmente um assunto bem amplo, bem complexo, então foi bem legal estar aqui e poder tirar algumas dúvidas aí do pessoal, poder bater o papo. Como a gente tinha falado antes da live, o tempo passa muito rápido, quando vê, a gente já está no final, nem sentiu o tempo passar.
Então, foi ótimo, eu quero agradecer demais e parabenizar também por essa iniciativa. Eu tenho acompanhado as lives, os assuntos são sensacionais, trazem muita informação, tiram muitas dúvidas da gente. Então, parabéns aí pela iniciativa, parabéns pelo trabalho. Eu já conheço o Paulo de palestras, que é lá da faculdade também, pelo pessoal lá da Medicina Bucal, professora Miriam, e eu sei que é um profissional, assim, excelente, que tem um comprometimento muito grande e principalmente um coração muito bom. Então, eu fiquei muito feliz pelo convite e quero agradecer aí a presença de todos também. Eu vou compartilhar aqui, Paulo, a tela com vocês, só para eu passar, deixar aqui com vocês. Não sei se está aparecendo aí para vocês. Aí, tá. Então, só para deixar aí meu muito obrigado. Para quem precisar de alguma coisa, quiser tirar alguma dúvida, esse é o meu e-mail, meu Instagram, meu WhatsApp também fica à disposição, caso vocês queiram mandar uma mensagem, queiram perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, eu estou sempre à disposição, tá bom? Sempre aí conversando, sempre tentando ajudar aí da melhor maneira, tá bom? E também quero convidar vocês para seguir a nossa página do GAPEDOC, que é o nosso grupo de pesquisa aqui da Faculdade de Odontologia. Né? Lá no GAPEDOC a gente está sempre postando questão de informações sobre DTM cefaleia, congressos, artigos, todas essas novidades aí. A gente está sempre interagindo com o pessoal e ajudando também a divulgar um pouco mais sobre nosso trabalho e os conhecimentos que a gente tem sobre DTM, cefaleia e dor orofacial. Muito obrigado, pessoal. Ok, professor Guilherme, muito obrigado. Então, obrigado aos internautas e nos encontraremos no sábado, às 18 horas, com a psicóloga mestre Amábile Monari. Então, muito obrigado e beijo no coração de todos. Muito obrigado, professor Guilherme. Tchau. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Tchau, tchau.